Vamos, mais uma vez, ao manual da redação da Folha. Aqui a gente lê primeiro, antes, depois a gente comenta. Não é? Tem uns lugares que as pessoas comentam sem fazer a leitura. Deixa eu fazer uma pequena ponderação. Página 133, página de estilo da Folha. O verbete chama análise. Vai explicar a diferença entre análise e coluna. A coluna é meramente a opinião do autor, não é? É isso que você muitas vezes tem essa visão, independente do estilo, se é político, crônico, cultural, é meramente a opinião do autor. E a análise, por si só, a análise é o aprofundamento daquela opinião, daquele tema, apontando tendências, soluções, sendo uma coisa de consequências, não é? Dos ambientes. Tudo. Não está aqui no verbete, mas eu queria fazer uma observação, até porque eu faço isso com muita propriedade, porque eu escrevi mais de 2.000 colunas sobre uma só colunista, no caso Eliane Cantanhede. Muitas vezes o colunista, vamos dizer, que ele já foi repórter de política, ou ele é repórter de política, como a Eliane Cantanhede, o Bernardo Melo Franco, o Jânio de Freitas, vamos dizer, pessoas que são repórteres, o Vinícius Torres Freire, de economia, mas pega política, a Adriana Fernandes, eles acabam fazendo isso, a análise na coluna, naturalmente, porque eles já têm o domínio da questão, de todas essas questões teóricas que o verbete do manual explica. Eles já fazem essa análise, eles indicam tendências, apontam caminhos, implicam ambientes, soluções. É uma coisa muito mais profunda. Quando o colunista, ele muitas vezes já foi repórter, ele ainda é repórter, ele lida com fontes, ele vai para jantares, almoços com fontes, com ministros, e isso dá uma tendência. Muitas vezes ele pode falar, como a própria Eliane fez numa coluna em julho de 2021, falando que o presidente, o então ex-presidente Lula, poderia ser candidato a vice, não a cabeça de chapa. Então você pode fazer isso, o colunista pode ter essa visão de apontar tendência, falar que a partir desse ano o governo tende a ser de tal maneira, vai para análise, sempre deixando claro que é uma opinião pessoal, uma análise da tendência que ele acredita, não é? Apenas é um recorte no momento, que é diferente de você dizer uma fonte me disse, uma pesquisa publicada, uma pesquisa que está para ser publicada, né? Ou é um furo que a coluna muitas vezes vai dar, que acaba sendo uma tendência. A própria demissão do Vélez Rodrigues, né? Pela própria Eliane Cantanhede, um furo não em pauta que ela deu, depois de 10 dias ele caiu. Então já tem essa questão de implicar, de falar de tendências, de momento, de recortes, de situações, de ambientes, de pessoas. Essa análise muitas vezes está na coluna. E um exemplo também, o nosso Hélio Gasperi, né, que tem colunas publicadas na Folha e no Globo. Então eu queria fazer esse pequeno recorte para vocês entenderem que tem um pouco, em algumas colunas, sim, desses jornalistas, esse tom de análise, né, pela experiência que eles têm como repórter, que eles não são apenas colunistas. Bom, grande abraço.